TVC 16. Aqui você se vê. Olá, boa noite. Notícias do Dia está no ar. Hoje é sexta-feira, 14 de maio. E você vai ver nesta edição: Coronavac. Petrópolis retoma neste sábado vacinação de gestantes e puérperas com comorbidades. Mulher cai em golpe e tenta atenuar o prejuízo aplicando golpe em banco. Petrópolis chega a 1.072 mortes provocadas pela Covid-19. Embaixador da China no Brasil diz que o país asiático apoia a quebra de patentes de vacinas contra a Covid-19. Anvisa autoriza o uso emergencial de anticorpos para o tratamento de pacientes com Covid-19. Nova vacina contra o coronavírus é aprovada para testes clínicos de fase 3 no Brasil. Loja de conserto e itens de celular é assaltada no centro. Turismo da vacina aumenta viagens para o exterior. Especialista analisa a eficiência das máscaras de proteção contra o coronavírus. Americanos imunizados não precisam mais usar máscaras de proteção contra a Covid-19. Museus Casa de Santos Dumont e Casa do Colono reabrem hoje ao público. Agora, no Notícias do Dia. A Secretaria de Saúde retoma neste sábado a vacinação contra a Covid-19 de gestantes e puérperas maiores de 18 anos com comorbidades que moram aqui em Petrópolis. A ação será possível com a chegada de pouco mais de 200 doses da Coronavac ao município. As mais de 200 doses da Coronavac foram enviadas pelo Estado para atender exclusivamente este público. A aplicação da vacina da AstraZeneca em gestantes e puérperas foi suspensa preventivamente pela Secretaria Municipal de Saúde nesta semana por uma recomendação da Anvisa e da Secretaria de Estado de Saúde. A partir de agora, a vacinação para estes dois públicos com a Coronavac será concentrada em 2 pontos: o campus da UCP, na Rua Benjamin Constant, no centro, e o Parque Municipal em Itaipava. Nos 2 pontos, a vacina produzida pelo Butantan também está disponível para aplicação de segunda dose em pessoas que, por algum motivo, perderam o prazo para concluir a imunização. Para receber a vacina, basta que elas compareçam a um dos 2 pontos de vacinação, apresentando um documento de identidade com foto, CPF, comprovante de residência e laudo ou comprovante médico confirmando a gestação ou puérpero, bem como laudo ou receita médica que comprove o tipo de comorbidade. Também é indicado apresentar o cartão de vacinação. A Secretaria de Saúde frisa que aquelas que se vacinaram contra a influenza, o vírus da gripe, devem respeitar o período de intervalo entre uma vacina e outra, que é de 15 dias. O boletim epidemiológico desta quinta-feira confirmou mais 13 óbitos por Covid-19 na cidade. Com isso, Petrópolis chegou à marca de 1.072 mortes causadas pela doença. Petrópolis fez até agora 154.213 testes para a Covid-19, com 34.840 resultados positivos e 115.329 negativos, levando em consideração os testes rápidos e de SWAB. Mais 13 óbitos foram confirmados e inseridos na base de dados do município nesta quinta-feira. Com isso, Petrópolis chegou à marca de 1.072 mortes causadas pela doença. Neste momento, 143 pessoas estão internadas em leitos de UTI privados e pelo SUS. Outras 150 estão em leitos clínicos, considerando leitos privados e do SUS, totalizando assim 293 internações em toda a rede da cidade. A ocupação de leitos clínicos pelo SUS é de 55,4% e de 75,21% em leitos de UTI. A Secretaria de Saúde esclarece que o número de óbitos é atualizado nos boletins apenas após o registro do atestado de óbito e do resultado do exame do paciente no sistema da vigilância epidemiológica, o que é feito por uma equipe administrativa. Trata-se de uma medida de segurança para evitar erro na informação divulgada pela Secretaria de Saúde. As equipes de enfermagem sob coordenação do Departamento de Vigilância em Saúde deram sequência nesta quinta-feira ao processo de imunização contra a Covid-19. Até agora, mais de 70 mil pessoas já foram vacinadas na cidade.
Durante toda a quinta-feira, 765 pessoas foram vacinadas na cidade. Destas, 646 receberam a primeira dose e 119 receberam a segunda dose. Até o momento, 71.140 pessoas receberam a primeira dose. Destas, 32.226 receberam a segunda dose do imunizante. Nos pontos de imunização foram vacinados 110 idosos, sendo 100 com a primeira dose e 10 com a segunda. Equipes do Serviço de Atendimento Domiciliar vacinaram 33 idosos acamados com a segunda dose. Foram vacinados ainda com a primeira dose 5 deficientes e 413 pessoas com comorbidades. Em paralelo, as equipes vacinaram 170 trabalhadores da saúde, sendo 124 com a primeira dose e 46 com a segunda dose do imunizante. A campanha de imunização contra a Covid-19 segue em 10 pontos de vacinação da cidade. A Anvisa autorizou o uso emergencial de anticorpos para o tratamento de pacientes com Covid-19. O medicamento, desenvolvido pela farmacêutica Eli Lilly, é indicado para pessoas a partir de 12 anos de idade com sintomas leves da doença e alto risco de evoluir para quadros graves. Esse é o segundo coquetel de anticorpos contra o coronavírus aprovado pela agência, que já havia liberado o Regnicov-2, combinação dos anticorpos monoclonais Casirivimab e Indivimab. A aplicação do coquetel é única, por infusão intravenosa em ambiente hospitalar e dura aproximadamente 1 hora. Uma nova vacina contra a Covid-19 foi aprovada pela Anvisa para realizar testes clínicos de fase 3 no Brasil. Trata-se da Covaxin, desenvolvida pelo laboratório indiano Bharat Biotech, em parceria com outros 2 institutos indianos. A previsão é que 4.500 voluntários a partir de 18 anos de idade nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Mato Grosso sejam incluídos. O teste tem como objetivo avaliar a eficácia, segurança, imunogenicidade e consistência entre lotes do produto. O esquema de imunização prevê a aplicação de 2 doses, com 28 dias de intervalo entre elas. Estudos preliminares realizados na Índia indicaram que o fármaco tem 78% de eficácia. O embaixador da China no Brasil, Yang Yamin, informou que o país asiático apoia a proposta de quebra de patentes de vacinas contra a Covid-19 e que vai participar do processo consultivo em prol de uma solução equilibrada e efetiva para vencer a pandemia. A nação é dona da tecnologia da Coronavac, produzida em parceria com o Instituto Butantan no Brasil, com contrato de transferência de tecnologia. A discussão sobre a quebra extraordinária de patentes ganhou força depois que o governo dos Estados Unidos manifestou seu apoio à ideia. A Comissão Europeia também disse recentemente que está pronta para começar a discussão. Agora vamos falar das máscaras de proteção contra o coronavírus e quais são as que mais protegem da doença. O pesquisador Paulo Artacho, professor do Instituto de Física da USP, coordenou um estudo que avaliou a eficiência de filtração de 297 modelos de máscaras vendidos no Brasil. Olha só. Após mais de 1 ano de pandemia, é consenso que o uso de máscaras é um importante aliado no combate ao novo coronavírus. Mas estudos vêm mostrando diferenças consideráveis de proteção em alguns tipos de máscaras. Uma pesquisa da Universidade de São Paulo, a USP, por exemplo, avaliou a eficiência de filtração de 227 modelos vendidos no Brasil e percebeu que ela pode ser de 15%, como percebido em certos tipos de máscaras de tecido, até 98%, como avaliado em máscaras cirúrgicas e as do tipo PFF2 N95. Para detalhar esse estudo e elucidar sobre os melhores tipos de proteção contra a Covid-19, Paulo Artacho, professor do Instituto de Física da USP e coordenador da pesquisa, falou sobre o tema. Paulo cita que um dos principais pontos das conclusões é que a eficiência de proteção pelos diferentes tipos de máscaras tem uma grande variação, mas que as melhores são as chamadas N95, embora custem mais. As conclusões principais é que a eficiência de proteção das pessoas pelos diferentes tipos de máscaras varia muito. As melhores máscaras, como esperado, são as máscaras chamadas N95, que são máscaras profissionais, elas têm eficiência de coleção de partículas muito boa, mas elas custam muito caro, né? Em segundo lugar, vieram as chamadas máscaras cirúrgicas. São essas máscaras que você compra na farmácia, custam 5, 7 reais cada máscara. E estas máscaras, elas são feitas de
tecido não tecido, chamado TNT. Na verdade, é um plástico polipropileno, né, que tem altíssima eficiência de retenção do vírus e tem uma boa respirabilidade, você consegue respirar muito bem através delas, né? Essas máscaras têm uma eficiência de 80% até 90% de retenção do vírus. Por último, ficaram as máscaras de pano, né? Então, as máscaras de pano, dependendo de como você faz, se você faz com 1, 2 ou 3 camadas, elas têm eficiência de proteção da sua saúde que varia muito. Algumas máscaras de pano muito porosas têm eficiência baixa, só de 20% de coleta do vírus. Outras máscaras de pano, feita com tecido com trama mais fechada, têm uma eficiência maior, às vezes da ordem de 60% a 70%. A melhor proteção contra o Covid é, primeiro, vacina. Segundo, usar máscara toda vez que você estiver em público, sem exceção. E terceiro, você manter distanciamento social para dificultar a propagação do vírus. Então, máscaras é um instrumento essencial no controle da pandemia. Algumas dessas máscaras são laváveis, sim, né? Você pode lavar 1 ou 2 vezes, por exemplo, deixe secar bem essas máscaras no sol, porque o vírus não tolera a radiação ultravioleta do sol. A luz do sol é uma das coisas mais eficientes, na verdade, para o vírus não sobreviver. Então, você pode sim lavar 1 ou 2 vezes. Obviamente, depois que você lava essas máscaras 3, 4 ou 5 vezes, você vai perceber que o tecido dela começa a se esfacelar, então a eficiência dessas máscaras de retenção do vírus diminui bastante. Então, essas máscaras, em geral, não são recomendáveis para serem lavadas várias vezes. Agora, olha isso, a pandemia criou um nicho movimentado na indústria de viagens, o turismo da vacina. Uma reportagem da revista Veja mostra que países onde a imunização avança rapidamente vêm sendo procurados por gente que mora em locais onde a vacinação está atrasada e, claro, se dispõe a gastar muito dinheiro por uma picada. Os Estados Unidos, onde se começa a estimular visitas do gênero, estão no roteiro e a Rússia também aceita sem reclamar. Para brasileiros, os Estados Unidos são um destino preferencial, mesmo tendo de encarar 2 semanas de quarentena em algum outro país no caminho. O pacote completo da viagem pode chegar a R$50 mil. E você vai ver depois do intervalo. Loja de conserto e itens de celular é assaltada no centro. Americanos imunizados não precisam mais usar máscaras de proteção contra a Covid-19. Mulher cai em golpe e tenta atenuar o prejuízo aplicando golpe em banco. O Notícias do Dia volta em instantes. A Móveis Pedro II está esperando por você. Estamos prontos para atender nossos clientes com a segurança que este momento exige. A loja oferece os produtos de qualidade e bom gosto que você já conhece e uma equipe pronta e preparada para oferecer o melhor, com conforto, água fresquinha e um cafezinho quentinho. Móveis Pedro II, a loja que você conhece e confia. Shopping Pedro II, no centro de Petrópolis. A Feirinha de Itaipava abriu as portas e está esperando por você. Preparamos tudo para recebê-lo com toda a segurança que este momento exige. Tudo vai passar. Mas enquanto não passa, nós estamos prontos. Estamos abertos sexta-feira, das 10 às 18 horas, sábados, domingos e feriados, das 10 às 19 horas. Venha, que a saudade é grande. Feirinha de Itaipava, esperamos por você. A Silvério Imóveis tem tradição em venda e locação. A nossa administração tem apoio do Departamento Jurídico, que garante a sua tranquilidade. Temos consultoria e legalização para facilitar todos os trâmites imobiliários. Silvério Imóveis, a chave para os seus sonhos. Venha nos visitar. A casa é sua.
Na tarde desta quinta-feira, por volta das 2 horas, uma loja de conserto e venda de itens de celular na rua Paulino Afonso, no centro da cidade, foi assaltada por 2 homens. Olha só. Um dos acusados estava armado e ficou do lado de fora do estabelecimento enquanto o outro anunciava o assalto e levava o faturamento do dia, cerca de R$ 170, um celular, um powerbank e uma caixa de som. Logo após o crime, a polícia militar foi acionada e conseguiu prender um dos bandidos na Mosela. Com ele foi apreendida uma réplica de arma de fogo. O caso foi registrado na 105ª Delegacia de Polícia e está sendo investigado. O segundo acusado ainda não foi localizado. Vale ressaltar que o homem detido já tinha anotações criminais por tráfico de drogas e desta vez foi autuado por roubo majorado. Imagens das câmeras de segurança flagraram toda a ação. Vale ressaltar que outra loja do proprietário do estabelecimento já havia sido furtada no dia 2 deste mês na rua 16 de março, também no centro da cidade. Na ocasião, um casal levou R$ 18 mil em telefones celulares e outros aparelhos. Eles também foram flagrados pelo circuito interno do estabelecimento. Há ainda a suspeita de que um terceiro homem estaria envolvido no crime. Os acusados ainda não foram localizados e a mercadoria de ambos os crimes não foi recuperada. A loja que foi assaltada foi a loja da Paulino Afonso e foi por volta das 14 horas. E em seguida que a vendedora nos comunicou sobre o assalto, a gente entrou em contato com a Polícia Militar agiu rápido, conseguiu no bairro Batalhar de Mosela e conseguiu prender um dos meliantes lá. Então, assim, fica o meu agradecimento aí à Polícia Militar e espero que agora o processo corra, que esse rapaz fique um bom tempo na prisão, né? Que já não é a primeira vez que acontece e aí a gente está sofrendo cada dia que passa, fora todo esse processo de pandemia que a gente vem sofrendo, a gente com todas essas dificuldades aí de segurança aí na nossa cidade. Uma mulher foi presa nesta quinta-feira pela Polícia Civil em Itaipava após tentar dar um golpe no banco em que era cliente. Confira. A história da golpista começou quando a mulher foi vítima de um golpe pela internet na compra de um veículo. Ela foi até a delegacia e, ao invés de registrar o crime que havia sofrido, inventou uma nova história. Aos policiais, ela disse que havia sido assaltada em Itaipava por 2 mulheres armadas com uma faca. Os policiais iniciaram então as investigações e buscaram em imagens de câmeras de segurança da região o suposto crime. Foi então que eles descobriram que o fato não era verdadeiro. A golpista foi interrogada e confessou que tinha inventado a história para tentar o ressarcimento por parte do banco do carro que havia perdido no golpe sofrido. Diante dos fatos, a mulher, que inicialmente era vítima, foi autuada por tentativa de estelionato. No começo do Notícias do Dia, a gente exibiu uma reportagem sobre a importância do uso das máscaras de proteção e quais delas são consideradas as melhores. Agora a gente fala sobre o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, que divulgou uma nova orientação para americanos completamente vacinados contra a Covid-19. Não será mais necessário o uso de máscaras ou o distanciamento em locais fechados, na maior parte dos casos. A mudança abre caminho para uma reabertura total da sociedade americana após um longo período de medidas restritivas. Mais de 117 milhões de americanos já estão totalmente vacinados, o que representa 35% da população. O relaxamento não se aplica a aviões, ônibus e trens, além de hospitais. Contudo, trata-se de um grande passo rumo ao controle total da pandemia no país. Agora um alerta. 1 a cada 250 homens entre 15 e 35 anos é acometido pelo câncer de testículos. Essa modalidade da doença atinge 1 em cada 250 homens no mundo todo e, se tiver diagnóstico precoce, tem enormes chances de cura, até 95%. Para isso, assim como no câncer de mama, o autoexame é fundamental. Claro que o exame de imagem é que dará o diagnóstico definitivo. Se for detectado um nódulo duro, um caroço, quase sempre indolor, aproximadamente do tamanho de uma ervilha, que pode ser acompanhado de aumento ou diminuição do tamanho dos testículos, dor no abdômen inferior, sangue na urina e aumento ou sensibilidade dos mamilos, é bom ligar o sinal de alerta. Ao contrário do câncer de próstata, ele costuma atingir homens mais jovens, entre 15 e 35 anos. Sobre este assunto, conversamos com o urologista, o Dr. José Alexandre Araújo.
Boa tarde, amigos da TV Cidade de Petrópolis. Eu sou José Alexandre Araújo, sou urologista e vamos falar um pouco sobre câncer de testículo. Câncer de testículo que deveria ser facilmente diagnosticado por qualquer homem. Que basta os homens, quando forem tomar banho, lavar a bolsa escrotal, fazer o autoexame da bolsa escrotal dos testículos, ver se eles estão aumentados, se eles estão doloridos, palpar os testículos, assim como as mulheres palpam suas mamas todo dia, lavando, tomando banho, fazendo autoexame, os homens deveriam fazer a mesma coisa. E na dúvida, qualquer dor, qualquer nodulação na bolsa escrotal, em algum testículo, tem que procurar um urologista. E o primeiro exame que nós pedimos para os pacientes com suspeita é a ultrassonografia de bolsa escrotal. Mas será que o câncer de testículo é hereditário? O câncer de testículo, ele tem um fator muito forte da parte hereditária, onde em irmãos que tiveram câncer de testículo, a incidência aumenta em até 10 vezes no outro irmão, a chance desse outro irmão ter chega a 10 vezes. E quando o pai teve, a chance chega em torno de 2 a 4 vezes. Então, o fator hereditário é fortíssimo. E um outro fator de risco muito forte são os bebês que nascem com os testículos não descidos para a bolsa escrotal. E muito comum quando acontece isso, os testículos estão na região inguinal. E essas crianças devem ser operadas, colocando esse testículo na bolsa escrotal o mais rápido possível, de preferência até os 5 anos de idade. Por que este tipo de câncer atinge principalmente os homens jovens? Não sabemos ainda. Provavelmente alguma alteração genética, por um defeito celular, leva à formação do câncer de testículo, que infelizmente é o mais comum em adultos jovens, de 20 a 40 anos, e o segundo mais comum na adolescência. Então, por isso que é muito importante a gente explicar para os nossos filhos a importância dele palpar o testículo quando for tomar banho, já que na maioria das vezes esses adolescentes não deixam os pais ver a bolsa escrotal deles. Então, desde novo, é importantíssimo nós explicarmos para eles a importância do autoexame da bolsa escrotal. Uma grande preocupação dos homens é: será que pode dar o tumor nos 2 testículos? Pode acontecer, é muito infrequente, em torno de 2%, mas pode. E quando acontece, a gente tenta tirar o testículo com maior carga tumoral inteiro, e o outro a gente tenta permanecer com algum tecido testicular, quando possível. Quando não é possível, a gente tira os 2 testículos. Mas na grande maioria das vezes, o homem tem apenas num lado o câncer de testículo, e esse testículo que fica no homem saudável sustenta perfeitamente a produção da testosterona, mantendo a fertilização e a potência sexual, sem causar maiores danos para esse paciente. Outra dúvida constante entre os homens é justamente sobre o tratamento indicado e a chance de cura. Dr. José Alexandre esclarece. O tratamento desse paciente, como eu falei agora há pouco, é a retirada radical do testículo. Nós tiramos esse testículo pela região inguinal, não tiramos pela bolsa escrotal, pela chance de invasão da bolsa escrotal pelo tumor. A chance de cura desses pacientes é altíssima, acima de 90%, mesmo naqueles que já chegam para a gente metastáticos, com lesão pulmonar, lesão de linfonodos intraabdominais. A resposta à quimioterapia cirúrgica e a radioterapia é muito boa, então, e a chance de cura desse paciente é altíssima. E para finalizar, quero agradecer muito à TV Cidade de Petrópolis pela oportunidade, agradecer a todos que acompanham a emissora e pedir para que, na dúvida, procure um urologista para avaliar a sua bolsa escrotal. Muito obrigado. Um menor de 17 anos foi apreendido e um homem de 22 anos foi preso por tráfico de drogas durante uma operação de policiais civis e militares no São Sebastião na noite desta quarta-feira. Com eles foram apreendidas 404 cápsulas de cocaína. Os 2 suspeitos foram levados para a 105ª Delegacia de Polícia, onde foram autuados. E você vai ver depois do intervalo.
Estado do Rio de Janeiro registra primeiro caso de raiva animal desde 1995. Museus Casa de Santos Dumont e Casa do Colono reabrem hoje ao público. O Notícias do Dia volta já. A Silvério Imóveis tem tradição em venda e locação. A nossa administração tem apoio do Departamento Jurídico, que garante a sua tranquilidade. Temos consultoria e legalização para facilitar todos os trâmites imobiliários. Silvério Imóveis, a chave para os seus sonhos. Venha nos visitar. A casa é sua. A Feirinha de Itaipava abriu as portas e está esperando por você. Preparamos tudo para recebê-lo com toda a segurança que este momento exige. Tudo vai passar. Mas enquanto não passa, nós estamos prontos. Estamos abertos sexta-feira, das 10 às 18 horas, sábados, domingos e feriados, das 10 às 19 horas. Venha, que a saudade é grande. Feirinha de Itaipava, esperamos por você. Móveis Pedro II, que você já conhece e confia, agora está mais completa do que nunca. Promoções e novidades para você. Venha conferir na Móveis Pedro II a lindíssima linha de abajures e luminárias. Aproveite nossas super ofertas. O Estado do Rio de Janeiro registrou o primeiro caso de raiva animal desde 1995. O caso aconteceu em Duque de Caxias e foi confirmado por uma entidade de saúde. A reportagem é de Larissa Lago. Rio de Janeiro registra o primeiro caso de raiva animal em 26 anos. O diagnóstico foi divulgado esta semana pelo Laboratório Municipal de Saúde Pública após o caso ter sido encaminhado de Duque de Caxias. Segundo o Instituto Municipal de Vigilância Sanitária, Controle de Zoonoses e Agropecuária, a amostra foi retirada do animal, que morreu no dia 6 de maio após atendimento veterinário, e foi encaminhada ao Instituto Pasteur para determinação da variante viral. O Instituto também informou que o animal teve contato direto com o morcego no dia 26 de março e não houve agressão à dona do cachorro ou aos profissionais de saúde que o atenderam. Por conta da situação, será feita vacinação antirrábica nos dias 15 e 22 de maio nos bairros vizinhos ao município de Duque de Caxias. Já neste sábado, serão imunizados os animais de Parada de Lucas, Vigário Geral e Jardim América, na zona norte do Rio de Janeiro. A Prefeitura reabriu ao público hoje os museus Casa de Santos Dumont e Casa do Colono. Os atrativos estavam fechados à visitação desde o dia 23 de março, em virtude do decreto municipal relacionado com os protocolos sanitários contra a Covid-19. Com o retorno dos museus Casa de Santos Dumont e Casa do Colono, será necessária a obediência das normas sanitárias, como a circulação limitada de pessoas de forma simultânea, o uso obrigatório de máscaras e o distanciamento necessário de 1,5 metro entre os visitantes. No último dia 1º de maio, a Prefeitura anunciou a reabertura do Parque Municipal Paulo Ratz, em Itaipava, do Parque Cremeri e do Parque Natural Municipal na Rua Ipiranga. O Museu Casa de Santos Dumont foi residência de verão de Alberto Santos Dumont, pai da aviação, sendo conhecida como a Encantada. O museu conta com um acervo de objetos, livros, cartas e mobiliário que pertenceram ao inventor, bem como o chuveiro e a escada de entrada, com degraus que só podem ser acessados começando com o pé direito. O museu fica na Rua do Encanto, número 22, no centro. O atrativo funciona de terça a domingo, das 9 horas da manhã às 5h30 da tarde. A visita é guiada. Já o Museu Casa do Colono fica na Rua Cristóvão Colombo, 1034, na Castelânia. Ele foi construído pelo foreiro de origem germânica e ex-militar do Exército Imperial Brasileiro, Johann Kaiser, em 1847. E possui as características da cidade da Alemanha que inspirou a denominação do bairro Cimer em Petrópolis e de aldeias às margens do rio Mosel, na Alemanha.
O acervo possui utensílios de uso doméstico e de trabalho na lavoura, fotografias, quadros e objetos de uso pessoal. O Notícias do Dia termina aqui. Um ótimo fim de semana para você e até segunda. TVC 16. Aqui você se vê.